O tema dessa palavra é colocando a vida em ordem. Abre comigo lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 1. 2 Reis, capítulo 20, verso de número 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pai, essa é a tua palavra, e eu quero te louvar pelo privilégio de estar no teu altar mais uma vez, Senhor. Usa-me nessa noite e prepara a tua noiva para receber a direção, o maná do céu nesse lugar. E que saiamos daqui, Senhor amado, exortados pela tua própria voz. Espírito Santo, fala com a tua igreja em nome de Jesus. Amém? Como é que está a sua vida, querido? Você que chegou aqui hoje, como é que está a sua vida? Se você pudesse dar uma nota para a sua vida, onde 0 é muito ruim e 10 é muito bom, você daria qual nota para a sua vida hoje? Você passaria de ano na escola da vida? Você daria quanto? Você daria 3, 5? Pastor, é 0, pastor. Já tem gente que diz: pastor, minha vida está boa demais, é 10. Não, pastor, não está nem ruim, nem muito boa, minha vida está na média, está 7. Né? É que nem aqueles alunos que passam com a barriga raspando no chão, 6,99999, e aí passa de ano. Mas como estaria a sua vida se você pudesse dar uma nota hoje? Sabia que as pessoas, nos seus últimos dias de vida, quando elas estão à beira da morte, pessoas que a gente sabia que ia morrer, pessoas que foram gravadas, na verdade, nos seus últimos dias, sabia que essas pessoas, elas escolhem muito bem suas últimas palavras? Elas têm que aproveitar muito seriamente seus últimos suspiros, seus últimos minutos. O Senhor Jesus, por acaso, também teve esse momento, e Ele falou: está consumado. Não é? Quantas pessoas têm, essa oportunidade de falar isso, sabendo que vai ter aqueles últimos suspiros? Mas tem gente que não sabe, a maioria das pessoas não sabe o momento da sua morte. O rei Ezequias, por exemplo, soube quando ia morrer. Mas eu tinha um discípulo lá em Teresina, que ele teve esclerose lateral amiotrófica. O nome é feio e a doença é mais feia ainda, é terrível. Essa doença não tem cura, ela é fatal. Quem contrai essa doença sabe que não tem mais de 3 a 5 anos de vida. Imagina você ser diagnosticado com uma doença como essa e você não morre de imediato, mas você sabe que em 5 anos você já não existe mais. Eu fico imaginando que deve ser uma sensação terrível viver na terra sabendo que no máximo em 3, 5 anos você não existirá mais aqui nesse plano. E esse discípulo nosso, ele teve essa doença e foi muito triste. Eu fiz o velório desse discípulo, infelizmente, e a família sofreu muito, nós como pastores sofremos muito, e foi uma situação tão deprimente que essa doença, ela é uma doença neurológica e ela impede o corpo, ela mata as células de controle dos tendões, dos músculos, e a pessoa ela vai morrendo bem devagarzinho, ela vai deixando de mexer um braço, vai mexendo pouco a perna, daqui a pouco, sabe, as coordenações básicas como engolir, mastigar, como respirar, para de ser controlado pelo cérebro. Então a pessoa vai morrendo de pouquinho. Só que quando o Léo estava doente, nós ficamos muito tristes. Ele viveu ainda, tivemos o privilégio de viver ainda com ele há alguns anos, 2 anos e meio mais ou menos. E quando ele faleceu, foi muito triste. Sabia que antes do Léo falecer, mesmo a gente sabendo que ele em breve morreria, estávamos aproveitando da melhor maneira o tempo com ele. Nós tivemos outros baques, perdemos outras pessoas queridas nesse tempo. O Léo a gente já estava esperando mais cedo ou mais tarde acontecer, mas teve discípulos nossos que morreram de acidente, pessoas queridas, próximas a nós, que morreram, sabe, com um infarto ou com um derrame, coisas que nós não estávamos esperando. O que é que eu quero dizer com isso? Que a grande maioria das pessoas não sabe o dia da sua morte, é ou não é? Ninguém tem como saber o dia, o momento que vai morrer. Só que as pessoas vivem como se nunca fossem morrer.
As pessoas vivem como se a vida fosse durar a vida inteira e eles sempre tivessem oportunidade de tomar suas decisões. Sabe, Ezequias recebeu uma notícia terrível do profeta. O profeta chegou ali no aposento do rei e falou para ele: olha, você vai morrer, você está com uma doença e essa doença vai te matar. Deus nem precisava ter avisado aquilo, mas avisou. Por misericórdia, Deus avisou. Deus é um Deus de ordem. Ele chega com o profeta Isaías e avisa que o Ezequias ia morrer. E eu fico imaginando, por que Deus falou aquilo para Ezequias fazer? Se você tivesse a oportunidade de dizer algo para a pessoa que está no leito da morte, o que você diria? Se você pudesse falar ou dar um conselho para essa pessoa, o que você falaria? São os minutos últimos dessa pessoa na terra. Tudo que ela vai fazer, ela tem que fazer rápido e apressadamente, porque em breve ela morrerá. Eu creio que as palavras que sairiam das nossas bocas não seriam palavras tolas ou sem sentido ou palavras vazias. Seriam palavras carregadas com sentimento. Seriam palavras pesadas, palavras, sabe, com sentido. Então, Deus, ele olha para Ezequias e diz: você vai morrer, mas eu estou te dando uma ordem. Deus poderia ter falado para ele outras ordens. Deus podia ter falado para Ezequias: eu quero que antes de você morrer, prepare um grande exército para Israel. Eu quero que antes de que você morra, que você construa um aqueduto em Jerusalém. Eu quero que você construa um outro tanque, porque foi na época dele que o tanque de Siloé e os aquedutos também foram construídos. Túneis de Ezequias até hoje estão sendo encontrados em Jerusalém. Ezequias foi um grande rei de Israel. Mas Deus podia ter falado para ele: eu quero que você construa uma grande barragem, eu quero que você construa uma ponte, eu quero que você faça algo, construa um asilo, um orfanato. Deus podia ter dado ordem para aquele rei excepcional ter aproveitado os seus últimos dias. Mas a ordem que Deus deu para ele foi: coloca sua casa em ordem. Arruma a bagunça da sua vida. Coloca sua casa em ordem. Deus te convocou aqui nessa noite para falar a mesma coisa para Ezequias. Não a primeira parte, que você vai morrer, não é isso. Mas a segunda parte: ei, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quanto tempo você tem aqui nessa terra. Então coloca sua vida em ordem. Para de viver como se você fosse viver eternamente. Para de protelar, para de procrastinar, para de adiar as decisões importantes que você precisa tomar na sua vida. Eu creio que a maioria de nós sabe o que tem que ser feito. Pastor, então como é que eu posso colocar a minha vida em ordem? Como é que eu, uma simples pessoa, não sou o rei Ezequias, mas do mesmo jeito, mesmo sem ser o rei Ezequias, Deus espera que você e eu coloque a vida em ordem nessa noite. Amém? Tem alguém aqui que gostaria de melhorar a sua vida um pouco mais? Amém? Você acha que tem alguma coisa na sua vida que pode ser colocada em ordem hoje? Pastor, eu reconheço que na minha vida eu preciso consertar esse quartinho aqui do meu coração, está meio bagunçado. Porque tem gente, imagina se a gente fosse fazer uma visita surpresa. Isso aí é terrível, né? Quando alguém chega sem avisar na casa da gente. Imagina, lá em casa já teve dia que quando toca a campainha, Sara sai do quarto, Vanessa sai da cozinha, eu saio do carro, bora, pega os panos tudo e toca debaixo da cama. Oi, gente, entra aqui. Você já fez isso também, né? Está rindo de mim, mas eu sei que acontece na sua casa também. Nas boas casas isso acontece, né? Quantas vezes a gente não dá uma maquiada e quando a pessoa sai, a visita sai, parece que tudo desmorona, cai tudo do lugar, está tudo bagunçado de novo. Mas é importante ter as coisas em ordem. Pastor, como é que eu coloco a vida em ordem? Primeira coisa que você tem que fazer: reconhecer que Deus é um Deus de ordem. Primeira coisa que você tem que fazer nessa noite é reconhecer que Deus é um Deus de ordem. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não é Deus de bagunça, Ele é um Deus de ordem. Vamos provar isso na palavra? Abra comigo lá em Colossenses 2,5. Colossenses 2,5 diz assim. Aqui é o apóstolo Paulo falando para essa igreja: porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito,
e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo estava orgulhoso porque aquela igreja de Colossenses estava em ordem. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 33. 1 Coríntios 14, 33 diz: porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de desordem. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 40, passa só 7 versículos desse mesmo capítulo. Diz: mas faça-se tudo com ordem e decência. Será que você está fazendo tudo com ordem e decência na sua vida? Olha o que diz Gênesis capítulo 1, isso aqui é interessante. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo da Bíblia, olha como começa a Bíblia. Primeiro versículo diz assim, ó: e a terra era sem forma, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2 agora. E a terra era sem forma e vazia. Eu quero parar por aí. Alguns teólogos acreditam que existam milhares, talvez milhões de anos entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2. Coloca o versículo 1 de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Me diz uma coisa, Deus cria algo bagunçado? Sem forma, vazia, em trevas? De jeito nenhum. Então, o Deus Criador que se revelou para nós através da Bíblia, através da criação e através de Jesus, esse é um Deus de ordem. A criação deve ter sido maravilhosa, mas a maioria dos teólogos entende que tem um abismo temporal entre o versículo 1 e 2 e algo extraordinário aconteceu. Tem umas vertentes de pastores aí, de teólogos, de padres, que acreditam que o que aconteceu foi a expulsão de Satanás do céu e a vinda dele para a terra, foi jogado aqui na terra. E Satanás, que deve ter bagunçado essa terra, que já tinha sido previamente criada por Deus. Mas, no versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia. A terra estava desordenada e o Espírito de Deus se movia sobre o abismo. Deus começa a criar a ordem a partir do versículo 3. Aquilo que era bom, perfeito, em ordem, alguém desordenou. E de repente Deus de novo, através da palavra dele, começa a colocar tudo em ordem. Queridos, vocês lembram quando está registrado lá em João capítulo 20, João 20. Você verá a história das mulheres que, quando Jesus foi morto, crucificado, elas pediram o corpo de Jesus e começaram a preparar, e a cultura da época, eles tinham que preparar o corpo de Jesus, embalsamá-lo, sabe, envolver com lençóis, com os tecidos próprios para aquele tipo de cerimônia de sepultamento. Jesus ia ser sepultado num sepulcro cavado numa rocha de uma família muito rica. Só que aquelas mulheres começaram a trabalhar o corpo de Jesus, sabe, envolver, embalsamar, perfumar, e não deu tempo de terminar. Porque era um sábado, era uma prévia de um sábado, e quando entrou no sábado, aquelas mulheres tiveram que parar. E Jesus foi sepultado sem a obra completa ali para o sepultamento dele. O que acontece? Quando acabou o sábado, logo no comecinho do domingo, a Bíblia diz que aquelas mulheres correram para o sepulcro. Só que quando chegaram lá, encontraram a pedra movida e olharam para dentro e não encontraram ninguém. Elas nem entraram, elas voltaram, chamaram os apóstolos e falaram: levaram o corpo do Senhor. O corpo sumiu. Saiu Pedro e João correndo. Pedro parece que era mais barrigudo, João passou na frente. Quando João chega primeiro, olha lá dentro e a Bíblia diz que ele viu apenas os lençóis. Os lençóis estavam no chão. Só que João parece que ele era meio frouxo. Ele ficou com medo de entrar ali sozinho, né? E aí Pedro chegou e Pedro era super imperativo, um cara sanguíneo, afoito. Pedro já foi entrando logo e viu os lençóis. Mas o que chamou a atenção é que na cabeceira do sepulcro estava o lenço dobrado e colocado em ordem. A primeira coisa que Jesus faz quando ressuscita é organizar até o sepulcro, gente. Tem gente que não gosta de arrumar a cama.
Tem gente que está com a vida toda bagunçada, tem gente que ora, tem gente que lê a Bíblia, tem gente que jejua, mas a vida está fora de ordem. Jesus colocou aquele lenço que estava em volta ao seu rosto em ordem. Sabe por que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ali era a cultura. Cultura de quê, pastor? Quando um senhor estava para almoçar, ter uma refeição, o escravo ou o amo pegava, o amo estava jantando, o servo pegava e servia a mesa. O patrão sentava e quando ele comia aquele guardanapo que ficava ali, quando o servo estava servindo, o servo tinha que sair até da linha de visão do patrão. Ficava de costa, ele nem via. E tinha um ritual, uma etiqueta com esse lenço. E quando o patrão ou o amo daquela casa, ele queria comer mais, mas tinha que ir no banheiro, por exemplo, e não tinha terminado sua refeição ainda, ele colocava o pano em ordem, embolado. Mas quando ele dobrasse, significava que estava terminada a refeição. O que Jesus estava querendo dizer ali, alguns acham que ele estava dizendo, não terminei e ainda vou voltar. Ou está dizendo, eu concluí a obra que eu tinha que fazer aqui na terra. Então são duas mensagens que Jesus poderia estar dando para aqueles discípulos que encontrou aquele lenço. Agora o que me chama a atenção é que ele parou e dobrou um lenço daquele. Ele dobrou, ele colocou em ordem. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito 1, 5. Paulo dizendo para o discípulo Tito, um pastor, discípulo de Paulo, e Paulo fala, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Olha isso. Paulo estava enviando Tito para colocar em ordem as coisas da igreja. O pastor, então, o que eu tenho que fazer para colocar minha vida em ordem? Precisa reconhecer que Deus é um Deus de ordem, e essa ordem dele tem que ser trazida do plano divino para o seu plano pessoal e de vida aqui nessa terra. Amém? Então, a primeira coisa, Deus é um Deus de ordem. Algumas pessoas acham que Deus nem liga para isso. Deus está mais preocupado só com minha salvação, pastor. Deus está preocupado se eu oro, se eu leio a Bíblia. Deus também está preocupado com as coisas em desordem também. É tanto que Deus usa no Pentateuco, na verdade na lei, Ele usa quase 2 livros da lei, sem falar de coisas espirituais, apenas de organização. Deus dita o modelo do tabernáculo, a medida de cada coisa, porque Ele se interessa por ordem. Quando Israel ia marchar, eles eram nômades, ia levantar acampamento, Deus não falava assim, levantou, cada um por si e sai caminhando aí. Não. Deus dizia qual a tribo tinha que se levantar primeiro, qual que tinha que marchar, até na hora de acampar de novo, ficava um tabernáculo no meio, 3 tribos em cima, 3 tribos de um lado esquerdo, outras 3 do lado direito e uma mais ao sul. A ordem sempre era a mesma, na hora de abaixar acampamento e na hora de levantar acampamento. Será que Deus é metódico com a questão de ordem? Sim. Então a primeira coisa, Deus é um Deus de ordem. Segunda coisa, pastor, o que eu faço para colocar minha vida em ordem? Aprenda a avaliar as coisas. O que eu disse? Aprenda a avaliar as coisas. Como assim, pastor? Você precisa ser avaliado. Eu comecei essa ministração perguntando que nota você daria. Por quê? Porque você precisa fazer uma avaliação, você precisa refletir, identificar como é que sua vida está. Tem gente que gosta de jogar tudo para debaixo do tapete. Tem gente que sabe que tem algo de errado, mas não quer enfrentar, quer esconder. Ei, pega essa chave aqui hoje. Não é porque você enterrou algo que isso está morto. Não é porque você enterrou algo que isso morreu. Tem gente que acha, sabe a síndrome do avestruz? Sabe como é que o avestruz faz, né? Ele está ali na selva, quando vem um leão, em vez dele correr com aquelas pernonas gigantes dele, sabe o que ele faz quando ele está com medo? Ele enterra a cabeça.
Um animalzão daquele tamanho, a cabecinha também desse tamanho, ele enterra a cabeça. Sabe aquelas crianças que querem brincar de esconde-esconde? E a criança que quer se esconder, ela faz assim, ó. Toda, como se ela não está vendo e aí acha que ninguém está vendo ela. Tem gente que faz isso, tem gente que enterra a sua cabeça para não enxergar os problemas. Pastor, é porque eu não gosto de discussão. Pastor, é porque, olha, eu sei que fulano de tal fez isso, mas não queria lá resolver. Ou, pastor, eu sei que eu preciso mudar nisso, mas eu não tenho muita coragem. Vou esperar talvez no ano que vem. Segunda-feira eu entro na academia, pastor. Todo mundo promete isso, né? Todo mundo promete. Todo mundo depois do culto vai comer pizza e depois da pizza promete que amanhã cedo vai estar na academia. Quantos não já fizeram essa promessa? Quem já fez a promessa da segunda-feira aqui? Gente, fala a verdade, não tenha vergonha não. Você nunca fez uma promessa de segunda-feira? Eu faço de segunda, de terça, de quarta, criando coragem para ir para essa bendita da academia. Mas é um desafio. Nós precisamos ser avaliados. Tem gente que joga tudo, sabe, para debaixo do tapete. Você pode se assustar com o resultado dessa avaliação, eu sei. Às vezes é complicado, a gente não tem coragem para olhar para a nossa vida. Que momento do dia você para e fala assim, deixa eu prestar atenção, como é que está a minha vida? Tem gente que só reclama da sua situação, mas não para refletir, por que eu cheguei nessa situação? Que tipo de decisões eu tomei que me trouxeram até aqui? O que foi que eu fiz ou deixei de fazer que estou vivendo essa crise financeira? Por que eu estou vivendo essa crise no casamento? Por que eu não amo mais meu marido? Por que meu marido não me ama? Por que meu filho está desse jeito? Onde foi que eu errei? Tem pessoas que só são pegas de surpresa. Não param para fazer essa avaliação. Querido, aceite ser avaliado, aceite se avaliar. Vamos fazer um acordo? Estabeleça um dia da semana para você examinar sua própria vida. Pegue um papel, uma caneta e comece a botar as áreas da sua vida e comece a dar notas para isso. E, pastor, meu casamento está 6. Pois, então não para por aí. A primeira coisa é saber que ele está 6. A segunda coisa é saber qual nota ele estará daqui a um mês. Não, pastor, hoje está 6, mas eu me desafio a melhorar e fazer esse casamento ser um 7 daqui a um mês. Não, pastor, dentro de 2 meses vai estar 8, dentro de um ano vai estar 10. Então, é isso que começa. Então, tem 2 tipos de avaliação. Quantos tipos? 2. Primeiro, existe autoavaliação. Paulo diz lá em 1 Coríntios, nós vamos ler esse texto mais tarde na ceia, examine-se o homem a si mesmo. Você tem que se examinar. Olha o que diz a palavra, Salmo 19, versículo 12. Nós precisamos primeiro fazer essa autoavaliação. É quando você mesmo se avalia. Onde é que eu posso melhorar? Será que eu preciso melhorar minha vida de oração? Será que eu estou gastando dinheiro demais naquilo que eu não preciso gastar? Será que eu não estou me dedicando a cuidar da minha saúde, da minha alimentação? Então, a primeira avaliação, o primeiro tipo é uma autoavaliação. Segunda avaliação, e algo muito importante, é a avaliação divina. Você pode até se examinar, mas você tem coragem de deixar Deus te examinar? Porque olha o que diz esse salmo: quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Em outras versões diz, quem pode discernir os próprios erros? Muitas vezes nós sozinhos não conseguimos enxergar onde nós erramos. Nós sempre achamos que nós somos bom e melhor do que os outros. Nós temos o orgulho humano que nos impede de fazer uma avaliação justa e honesta, e a gente acha que todo mundo é ruim e nós somos os melhores. Todo mundo está errado e eu estou sempre certo. Tem que ser do meu jeito, senão eu não aceito. Então isso é questão de orgulho humano. Mas nós temos que ser como o salmista. Salmo 139, verso 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algo em mim, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você tem coragem de falar como salmista? Senhor, sonda-me nessa noite. Eu não consigo me avaliar honestamente, mas eu quero te pedir hoje, olha para dentro do meu coração e vê se tem alguma coisa que não presta. Tem coragem de fazer essa oração hoje? Deus, olha para dentro de mim, analisa se tem algo que não presta e tira isso, em nome de Jesus.
Então o salmista falava disso. Olha o que diz 1 Crônicas 7:23. Diz assim a palavra do Senhor: depois ele se deitou de novo com sua esposa, ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Esse homem teve um filho e colocou o nome dele Berias, porque uma desgraça tinha acontecido dentro da sua casa. Para você mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é dar nome para os problemas. Não fingir que não tem problema. Não fingir que está tudo bem. Esse homem reconheceu que a casa dele não ia muito bem, ia mal. Ele deu nome ao problema, ele chamou o filho dele, ele batizou o nome de Berias. Isso era a cultura da época, aquele momento, né, batizar o filho com o nome, com a circunstância que estava acontecendo. Eu não consigo, querido, e nem tenho tempo para dizer tudo aquilo que você tem que fazer para colocar a sua vida em ordem. Mas eu quero encerrar falando só de duas áreas, que se você colocar em ordem, parece que todas as outras vão ter uma facilidade maior de você colocar em ordem. Eu não consigo falar todas as áreas que envolvem sua existência para você colocar em ordem, mas com certeza eu posso listar aqui duas áreas de prioridade na sua vida, que se você colocar no lugar, colocar em ordem, o resto vai melhorar também. Então, que duas áreas são essas, pastor? O que traz ordem ao caos, querido, é a palavra de Deus. Você pode dizer isso bem forte? O que traz ordem? Não, está muito fraco. Vocês não jantaram hoje, não? Estão parecendo o Flamengo hoje. Fraco, fraco. Pensa num time ruim hoje, que eu estou com raiva até agora. Mas vai falar bem forte. O que traz ordem ao caos é a palavra de Deus. Amém, querido? Quando estava tudo bagunçado, Deus disse: ei, haja luz. E houve luz. Deus disse: haja separação da porção seca para a porção, molhada, para a água. E houve essa separação. Então, primeira área que você deve organizar nessa noite: prioridade. Prioridade. Você precisa organizar sua vida espiritual. Essa é a prioridade. Tem muita gente tentando consertar as coisas pelo lugar errado. Quando você vai construir uma casa, você não começa do telhado, não é verdade? Você começa do fundamento, você começa do alicerce, do baldrame. Você não vai consertar, você não vai construir algo começando de cima, do topo. Você tem que começar pela base. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis 20, versículo 1 e 2. Naquele adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa é a notícia que ele recebeu, o comando que ele recebeu. E aí ele teve que começar a colocar em ordem. A primeira coisa que ele fez foi, no versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Primeira coisa que Ezequias fez depois dessa ordem, dessa notícia, foi virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele tinha uma vida de oração. A vida espiritual, querido, é tão importante porque ela norteia tudo em nossa vida. Se você não consegue mudar tudo de uma vez, pastor, eu não tenho força para mudar tudo, começa mudando só isso. Começa investindo só nessa área, enquanto você não tem força para investir nas outras. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu vou para a igreja depois que eu parar de beber. Eu vou para a igreja depois que eu parar de fumar. Depois que eu largar essa mulher aí da rua, que não é minha. Pastor, depois que eu largar esses homens que não é meu, aí eu vou para a igreja. Não, pastor, eu acho que a igreja é um lugar santo, um lugar sério, não é um lugar para mim. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que igreja é lugar de gente perfeito. É porque eles não estão vendo nós aqui, né, gente? Meu amigo, igreja não é lugar de gente perfeito. Só tem um ser perfeito dentro da igreja, o dono da igreja. O resto não é perfeito. Só Deus que é perfeito nesse lugar. O pastor não é perfeito, a pastora não é perfeita, os líderes não são perfeitos. Quem visita não é perfeito, quem é membro não é perfeito. Não é assim que funciona. Nós estamos aqui porque reconhecemos que precisamos daquele que é perfeito.
Reconhecemos que não temos força em nós mesmos para mudar. Isso parece muito com alguém que está doente e diz assim, ó, eu vou procurar o médico depois que a febre passar. Está doente, está com febre, está, sabe, com a pneumonia, com infecção, e fala, não vou atrás do médico, porque depois que parar essa infecção, aí eu vou para o hospital. Tem gente que fala isso, sabe, querido, se você colocar Deus em primeiro lugar, e acima de tudo em sua vida, se você se dedicar a conhecê-lo, se você se dedicar a buscá-lo todos os dias, e buscar agradá-lo, então Ele será o maior aliado para colocar a sua vida em ordem. Se você chamar Ele para ser o primeiro na sua vida, e outra coisa, pastor, eu queria chamar Deus para ser o segundo, não convida que Ele não vem. Ele não vem para ser segundo, Ele não vem para ser o depois, Ele vem sempre para ser o primeiro no coração da gente. Então, hoje você precisa colocá-lo nesse lugar de honra. Eu já vi muita gente tentando resolver a vida. Eu já vi muita gente que foca só no trabalho, nas finanças e fala assim, pastor, estou mais quebrado do que feijão de terceira, do que arroz de terceira. Estou liso, pastor, liso, igual um quiabo. Então eu tenho que focar nas finanças, pastor, porque se eu resolver minhas finanças, aí minha mulher vai gostar mais de mim, meus filhos vão ter mais coisas, vão gostar mais de mim, eu não vou andar estressado por aí. E tem gente que monta esse plano na cabeça, que se eu resolver as finanças, tudo vai mudar. Se eu ter um novo emprego, se eu tiver um bom salário, a vida vai melhorar. Sabe, tem gente que todos os dias conversa com seu cônjuge e faz promessas que nunca são cumpridas. Não, meu amor, agora eu vou mudar. Não, foi a última vez que eu errei. Nunca mais eu faço isso. Quantas promessas não são feitas todos os dias e nunca cumpridas? Sabe, queridos, tem pessoas que jura, depois que faz uma besteira que nunca mais vai repetir, mas esse juramento é só a confusão entre remorso e capacidade realmente para mudar. Tem muita gente que depois que faz uma besteira, ela tem tanto remorso e tristeza pelo que fez, que ela promete mundos e fundos para quem ela feriu. E por isso tem muito marido prometendo para a esposa que nunca mais vai bater nela. Tem muito marido que promete que nunca mais vai beber ou fumar, ou nunca mais vai trair. Tem muita esposa que promete também que vai mudar, e essas promessas vazias nunca se cumprem. Porque as pessoas estão tentando colocar a sua vida em ordem pelo teto, pela parede, e não pelo fundamento. Ei, você não vai conseguir colocar a sua vida em ordem se Deus não estiver no lugar correto no seu coração. Você nunca vai colocar a sua vida em ordem se Deus não for o seu maior aliado. Quer saber como colocar Deus em sua vida? Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, querido. Só tem uma forma de colocar Deus para dentro. Deus não entra para a sua cabeça, Deus não entra para o seu pé, Deus não entra para a sua barriga, Deus não entra para o seu bolso, Deus entra para dentro do seu coração. E o que é coração, pastor? É esse órgão que bombeia o sangue no corpo? Não, coração, quando nós falamos coração, falamos das fontes, da mentalidade. Falamos do seu íntimo, do centro da sua existência, da sua fonte de decisões, da sua inspiração, das suas prioridades. Deus só aceita habitar dentro do seu coração. Por isso que o Salmo diz, filho meu, dá-me o teu coração. Comece a servir, querido, Deus do jeito que Ele deseja, e não do jeito que você acha que tem que ser. Tem muita gente que quer Deus, mas quer do seu jeito. Tem seu entendimento de como Deus quer ser servido. Você não pode servir a Deus do jeito que você acha que Ele tem que ser servido. Você tem que servir a Deus do jeito que Ele quer ser servido por você. É essa a grande diferença. Tenha compromisso com a igreja, sirva, se dedique tempo de qualidade à obra de Deus. Busque uma cobertura espiritual. Pega essa, você nunca servirá a Deus de verdade sozinho. Você nunca servirá a Deus de verdade sem um líder sobre a sua vida para te ajudar. Você virá a Deus, pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, não preciso de líder, eu sirvo a Deus sozinho, eu só preciso de Deus. Pois é, só que esse Deus não disse que teria que ser assim. Esse Deus, Jesus, disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ninguém conhece Jesus sem ser discípulo de alguém, sem ter uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Quanto mais íntimo você for de uma cobertura espiritual, mais próximo você terá a revelação de Deus.
Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. É assim que funciona. Agora tem gente que diz, pastor, pois eu não concordo, eu acho que não é assim. Querido, como eu disse no início, tem que servir a Deus do jeito que Ele quer ser servido, e não do jeito que você acha que tem que ser servido. Olha só, seja tão crente na segunda-feira, quanto você é no domingo. Seja tão crente na segunda, quanto você é no domingo. No domingo todo mundo é crente, é fiel a Deus, vou para a igreja, eu boto minha melhor roupa, vou honrar o Senhor, e glória a Deus porque você está nesse lugar. Mas quando nós colocamos Jesus no nosso coração, nós temos que entender que nós não temos Deus no domingo. Nós temos Ele no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na nossa vida inteira. Deus vai contigo onde você for. O problema do religioso é que ele só tem esse momento para Deus no domingo, e olhe lá, um domingo por mês, e ele acha que ele está fazendo um favor para Deus, indo na igreja uma vez ou outra. Ele acha que ele está fazendo um belo de um favor, ele acha que ele está fazendo um favor para o pastor, para o líder de célula, quando na verdade, meu querido, a verdade é que você que precisa desse Deus na sua vida todos os dias. Nós é que precisamos, amém? Então temos que ser tão crente na segunda quanto somos no domingo. Nós não podemos ser hipócritas. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao dinheiro e ao Deus verdadeiro. E Jesus disse que o dinheiro é o único concorrente no coração humano. Ele não fala sobre Satanás, ele não fala sobre demônio, ele não fala sobre outras religiões. Ele cita o dinheiro. O único concorrente no seu coração com Deus é o dinheiro. Foi Jesus que falou isso. Sabe, querido, quando você carrega uma Bíblia, Satanás fica com dor de cabeça. Quando você abre a Bíblia, ele desmorona. Quando você lê a Bíblia, Satanás desmaia. Mas quando você pratica o que leu, ele foge de você. Entendeu o que eu disse? Não adianta ser crente da boca para fora. Você tem que praticar aquilo que você está ouvindo. Isso te dá autoridade. Ei, coloque sua vida espiritual em ordem. Você que é pai e mãe, tem algum pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe? Ensina seus filhos a temerem ao Senhor. Ensina seus filhos que Deus é prioridade na sua vida. Pastor, como é que eu vou fazer esse menino, pastor, servir a Deus com fidelidade? Mostre como é. Não mande ele vir para a igreja, venha e deixe ele te ver vendo. Pastor, como é que eu faço para o meu filho ler a Bíblia? Leia e deixe ele assistir você lendo. Pastor, como é que eu faço para o meu filho ser um homem de oração? Deixe ele escutar você orando atrás da porta. Dê o exemplo. Dê o exemplo, não mande, faça, porque criança vê e criança faz. É assim que a gente vai ensinar os nossos filhos. Então, primeiro, coloque sua vida em ordem. Marido, sua esposa não é sua inimiga. Mulher, esse marido não é o seu inimigo. Ataque os problemas, mas não ataque as pessoas. Tem muita gente que trata o marido, sabe, fica ali na flor da pele, esse traste aqui dentro de casa, meu Deus do céu, eu não aguento mais esse homem, começa a destratar o marido, a casa está toda em paz, quando o marido chega, a mulher já fica de TPM automático, né, zangada. Nós temos que tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Porque as brigas internas nos separam. Quando o marido e a esposa brigam, aí tem um divórcio. Mas deixa alguém de fora, mesmo com o marido e a mulher brigada. Deixa alguém, por exemplo, vamos dizer que Célia e Sandrinha tiveram uma conversa pentecostal na casa deles hoje. Conversa mais assim, mais meio zangada. Mas deixa o pastor Raniel fazer alguma coisa contra o Célio. Aquela Sandrinha zangada com o Célio vai se levantar, meu amigo, parecendo uma águia com as garras desse tamanho, para defender o marido dela. É assim ou não é? Não se mexe. Por quê? Porque a guerra de dentro, o que o diabo quer é que quem está dentro comece a brigar, se degladiar, tratar como inimigo. Mas quando existe uma guerra lá fora contra a família, essa família para se defender. Então, queridos, trate uns aos outros como parceiros e não como inimigos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, coloque sua vida espiritual em ordem. Segundo e último, organize sua vida familiar.
Organize sua vida familiar. Se você consertar a sua vida espiritual e você consertar a sua vida familiar, tudo que você tiver que colocar em ordem ainda será mais fácil. Mas se essas áreas estiverem desorganizadas, vai ser muito difícil. É muito difícil alguém desajustado espiritualmente, desajustado familiarmente, chegar feliz no trabalho, chegar feliz no emprego, chegar feliz com os amigos. Depois que você focar em sua vida espiritual, querido, com certeza a sua família será a primeira a ser impactada. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 30, versículo 3 e 4. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Quer restaurar sua família? Quer colocar sua vida familiar em ordem? Lute pela sua família. Davi era um guerreiro, estava com o melhor exército bélico da época. Eles foram destruir um dos inimigos, só que o outro inimigo entrou pela retaguarda, chegou na cidade onde eles tinham deixado a família, as mulheres, os filhos, e quando eles chegaram de volta em casa, encontraram a cidade pegando fogo. Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Tinham sido levados cativos. Eles depois foram e lutaram para recuperar, mas antes eles choraram até não ter mais força. Eles choraram pelo peso de ter perdido a sua família. Não deixe chegar nesse ponto. Lute pela sua família antes que o inimigo saqueie eles. Antes que você perca de uma vez por todas, comece a lutar por eles. Porque depois que você perder, vai restar uma coisa para você fazer: chorar. Chorar. A gente só valoriza quando perde. Então, meu amigo, valoriza quem você ainda não perdeu, mas está perdendo com essas atitudes. Nós temos que tomar cuidado. Então, não lute contra a sua família, lute pela sua família. Lute pela sua vida familiar, lute pela sua esposa. Ah, você acha que mulher perfeita é assim: ah, pastor, minha mulher não é perfeita, igual a mulher de fulano não é perfeita. Gente, o meu marido não é perfeito, pastor. Eu queria um marido igual o marido de fulano de tal que é perfeito. Não existe isso. Não existe esse marido perfeito, não existe essa mulher perfeita. Existe o marido perfeito para a pastora Vanessa. Existe a mulher perfeita para o pastor Raniel. É isso que existe. Entende a diferença? Então nós temos que lutar pela nossa família. E a base da família é um casamento bem ajustado. O que o diabo está fazendo hoje para acabar com a família? O diabo está suspirando, sussurrando no ouvido das pessoas. As pessoas estão perdendo o respeito pelo casamento. As pessoas estão, dizendo assim: pastor, eu vou casar porque se não der certo, separa. Já entra no casamento com a ideia de um plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo, meu querido. O plano B é fazer o plano A dar certo. Nós não podemos aceitar esse argumento de divórcio. Durante a pandemia, os números de divórcio explodiram entre os crentes, na igreja. O divórcio tem sido utilizado pelo diabo para destruir. Sabe por quê? Pastor, mas isso só está afetando a vida do casal, pastor. Negativo, mentira do diabo. Se tem alguém que sofre com divórcio, não é o pai e a mãe. Quem é que mais sofre, querido? Quem? Os filhos. O diabo não quer destruir o seu casamento. O diabo quer destruir seus filhos e o casamento dos seus filhos. Abre o olho. Não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre sua vida particular. Pastor, mas minha vida é... Tem gente que diz assim: olha, o seu pai vai ser sempre seu pai, mas eu não preciso ser sempre esposa do seu pai. Tem mãe com esse nível de sabedoria que fala isso para os filhos. Se você quer deixar seu filho seguro, pai, sabe o que você tem que fazer? Beijar a mãe dele na frente dele. Você quer proteger seu filho? Você quer ensinar seu filho a respeitar a esposa futura dele e valorizar o casamento? Demonstre como ele tem que fazer. Valoriza. Lá em casa,
minha coluna deixa, de vez em quando pega a pastora no colo, ela sai gritando, aí Sara vê, a gente se abraça, vai todo mundo para a cama, faz aquele ciribolo junto, sabe, brincando, mas a gente sempre demonstra carinho. Ela sempre tem que ver eu beijando a mãe dela. Calma, Vanessa, não, ela está ali, Raniel, calma. Ela sempre vê a gente demonstrando algum tipo de afeto, de carinho. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que ela entenda o que é casamento. Eu quero que ela saiba, eu quero que ela seja ministrada, vendo como a gente tem que se comportar. Sara nunca me viu levantando a mão para a mãe dela. E eu não quero que ela tenha medo de casar, com medo de apanhar do marido, porque se eu fizesse isso, ela não ia querer casar, com medo de um dia levar um tapa do marido dela. Ela está entendendo que o padrão não é esse, e ela agora tem critérios para escolher o marido dela. Meu Deus do céu, não quero que eu falei isso. No dia certo, quando estiver formada, lá para os seus 28 anos, estou brincando, não sei, misericórdia. Mas vai chegar um momento que ela vai ter base para decidir e escolher as escolhas dela. Mas você tem que fazer isso. Pastor, eu já errei nessa hora, já errei nesse ponto. Começa a acertar de hoje. Começa a decidir, Deus é um Deus de ordem, e Ele quer que eu coloque meu casamento em ordem. Não é tarde demais para recomeçar, querido. Não é tarde demais para você começar a sua vida espiritual, e não é tarde demais para você investir tempo na sua família. Pastor, como é que eu posso lutar? Davi lutou pela família dele. Davi foi lá e matou um gigante. Davi foi lá e matou os inimigos que tinham saqueado e levado suas mulheres, seus filhos cativos. Aquele exército, as mulheres daquele exército tinham sido levados cativos. E eles foram, lutaram e recuperaram. Você também pode lutar para recuperar. Agora, quem não quer lutar, jamais vai recuperar. Tem gente que já desistiu. Tem gente que se estivesse no lugar de Davi, ia falar, graças a Deus alguém levou, Senhor. Isso não é coisa de crente, não é coisa de homem, de mulher de Deus. Davi lutou e recuperou. Pastor, como é que eu posso lutar? Perdoando. Você pode lutar perdoando. Perdoando, pastor, mas eu não quero perdoar. Aí nós vamos ter que ter uma nova ministração. Dia 10, agora sábado, tem rede de casais. Aí você vem e aprende aqui na igreja com a rede de casais, tá? Como fazer. Mas você pode lutar, sabe como? Investindo. Investindo, pastor, investindo tempo. Invista tempo com seus filhos, invista tempo com sua esposa, invista tempo de oração, invista paciência. Sabia que a gente é paciente com os de fora, mas não tem um pingo de paciência com os de dentro? Não é verdade? A gente estoura muito fácil. Ontem eu acho que eu estava falando com a pastora Vanessa isso. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de tolerância para baixo ou para cima, uma margem de erro no casamento, brigaria menos. O problema é que nós não temos tolerância nenhuma com os de dentro de casa. Nós temos paciência e tolerância com os erros de quem está de fora, mas com quem está dentro a gente é rígido demais. A gente é sem paciência, sem misericórdia. Ei, a misericórdia é importante dentro do casamento. Então, na rede de casais hoje, senão eu ia prolongar aqui só falando de casamento. Mas você pode investir, colocar a sua vida em ordem. Ensine seus filhos com exemplo. Tem gente que acha que trabalho é tudo. Tem muito homem que erra nessa questão e fala assim, pastor, o que essa mulher quer mais de mim, pastor? Eu trabalho todo dia. Eu boto o que comer, o que beber dentro de casa, o que vestir, um teto na cabeça. Falou o machão aí. Isso aí você faz até para porco. É ou não é? Porco, lá na roça do meu irmão está lá. O porco tem o teto na cabeça, tem ração todo dia e tem água para beber. Tem homem querendo tratar a mulher e os filhos que nem porco, que nem cachorro. Não é assim, querido. Até cachorro, quando chega em casa, pede carinho. Já vai logo implorando um afeto. Um animal de estimação pede isso. E tem ogros por aí, os Shreks dentro das casas por aí, né? O bicho velho bruto, jumento batizado, quer tratar a mulher que nem cachorro, que nem porco. Mas também tem umas mulheres brutas, gente, pelo amor de Deus. Tem umas mulheres hoje em dia que são valentes, que os homens chegam e falam fininho dentro de casa. Homem também precisa de carinho, viu? Homem precisa de um cafuné, precisa de um abraço, de um beijo. Tá? Preste atenção, irmãs. Trate bem seus maridos. Nós temos que cuidar bem daquilo que é nosso. Sabe, querido, tem homem pensando que trabalho é tudo.
Tem homem que acha que a dedicação ao trabalho é uma demonstração de amor para a sua família. Na cabeça do homem até é, mas, ei, irmãos, não funciona desse jeito. Seu filho trocaria tudo por um tempo contigo. Eu já falei essa história aqui. Teve um filho de um médico que chegou para esse médico e perguntou: pai, o senhor ganha bem? Ele disse: ganho. Quanto o senhor ganha por mês? Ele falou: 30 mil por mês. Eu falei: quanto é a sua hora? 300 reais. O filho foi, passou um tempo, ganhou uns presentes de aniversário, de Natal, chegou para o pai um dia, deu um envelopezinho e falou: pai, toma aqui, o que foi? Tem aí 300 reais, eu quero 1 hora contigo. 1 hora de consulta com o próprio pai. Tem muito filho que, se pudesse, pagaria a hora do pai para ficar. Então, coloque em ordem 2 áreas: a vida espiritual e a vida familiar. Continua comigo lá em 2 Reis, para a gente encerrar. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Nós paramos quando Ezequias virou para a parede e orou. Ele disse assim: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, pois que, não havendo Isaías, saindo ainda do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, o capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração. Essa é a resposta que Deus quer te dar hoje, querido. Ora, porque Deus escuta as suas orações. Deus escuta o seu clamor. Eu ouvi suas orações, eu vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao 3º dia subirás à igreja, à casa do Senhor, e eu vou te dar mais 15 anos de vida, e ainda vou te livrar das mãos do rei da Síria, e vou te livrar a ti e a esta cidade. E eu vou amparar esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, sobre a ferida, e ela sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas que volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acais. Ezequias orou e Deus respondeu. Ezequias orou em seu aposento. O profeta Isaías já tinha saído daquele lugar, depois de ter entregue o recado de Deus. Mas eu encerro dizendo isso para você: ei, Isaías saiu daquele quarto, mas Deus não saiu daquele quarto. Isaías, o pastor, muitas vezes não pode estar contigo, não está contigo 24 horas por dia. Mas o que me chama a atenção é que depois que Isaías saiu, Ezequias começou a orar e chorar. E Deus, na mesma hora, fala para Isaías, que já estava lá no meio do pátio. Diz: volta, porque eu tenho ouvido a oração do meu servo Ezequias, e eu tenho visto as lágrimas dele. Ei, Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem escutado a tua oração. Você não está sozinho como você estava pensando, querido. Tem gente que acha que está só. Ah, mas o profeta não está comigo. Ah, mas o pastor não me visitou. Ah, meu líder não liga para mim. Ah, meus pais não me ajudam. Ah, meu marido não liga para o que eu digo. Mas Deus diz para o que você diz. Suas orações não são em vão. O pastor nem sempre poderá estar contigo, mas Deus sempre estará disponível para você. Comece a acreditar no milagre. Sabe o que as pessoas têm facilidade? De acreditar na notícia ruim. Quando o profeta veio falar para Ezequias: ei, você vai morrer dessa notícia, ele não pediu sinal nenhum. Pois se tu está falando a verdade, manda um sinal aí da parte de Deus. Não, ele já acreditou, começou a chorar, começou a clamar. Mas quando Deus manda o profeta voltar a entregar uma boa notícia, sabe o que ele diz? Eu não acredito. Por me dar uma prova aí que Deus realmente está falando contigo agora.
Sabe que a gente tem facilidade para isso? Quando a gente fala assim, ó, Deus quer te abençoar, Deus vai ajudar você a colocar a sua vida em ordem, a gente fica assim, ó, com a meia cabeça voada. Mas se o pastor chegasse hoje e falasse, ei, cuidado, antes de você sair de casa, você vai morrer atropelado. Cri, cri, pastor, misericórdia, bate 3 vezes aí. Tem gente que já acredita num negócio desse. Tem gente que vai ficar com medo até de atravessar a rua para ir para casa agora. Só porque eu brinquei desse jeito, está amarrado em nome de Jesus. Mas tem gente que tem facilidade de acreditar na notícia ruim, nas más notícias, é ou não é? Notícia ruim, o povo diz que voa, né? Nós não podemos ser assim. Acredite que Deus é bom e Ele tem um milagre para você nessa noite, querido. Acredite que Ele tem o melhor dessa terra para você. Qual foi o sinal que Ezequias pediu? O profeta falou, você vai escolher se os 10 graus adiantam ou voltam. Não tinha relógio de pulso. O que acontecia naquela época é que tinham as escadarias e Acais construiu um relógio solar e a sombra, à medida que ia avançando na escada, ia marcando as horas. O que o profeta disse foi, você escolhe se o tempo vai adiantar ou se o tempo vai voltar. E pela primeira vez isso é registrado. O tempo voltou. E sabe de quem era o relógio que estava ali? O relógio de Acais. Pastor, quem era Acais? Pai de Ezequias. Mas não era qualquer pai, era o pior pai do mundo. Acais foi o pior rei de Israel, de Judá. Acais foi a maior desgraça que já sentou no trono de Judá. Você tem uma ideia, esse Acais, ele foi tão terrível, que ele roubou a igreja, ele pegou o dinheiro, ele pegou os tesouros e saqueou, ele despedaçou, ele transformou isso em migalhas. E sabe o que ele fez? Ele mandou para outro rei, o rei da Síria, para comprar o favor do rei da Síria. Não deu certo. E quando ele viu que perdeu a guerra, ele falou, como o Deus que eu sirvo, mesmo assim minha boca não me ajudou, e o Deus do rei da Síria ajudou, pois agora eu vou servir o Deus da Síria. E começou a criar igrejas de um Deus idólatra. E sabe o que ele fez com a casa de Deus? Fechou as portas da casa de Deus. Esse pai ensinou tudo que não prestava para esse filho, deu um exemplo terrível. E deixou essa herança, mas ele tinha uma mãe maravilhosa. Enquanto o pai ensinava tudo que não prestava, a mãe dele ensinava a servir ao Senhor. E sabe o que Ezequias fez? Rejeitou a herança de maldição. O relógio de Acais estava voltando, porque Deus estava dizendo, olha, o sinal que eu te dou é que a maldição que seu pai deixou para você está voltando atrás, para você avançar para frente a partir de hoje. Aquele ato profético, aquele sinal era muito poderoso, entende? Não era um simples sinal. Ezequias sabia o que estava acontecendo. Deus estava dizendo, você morreria com essa doença, mas porque você orou, porque você colocou sua vida de oração em dias, eu estou te dando mais 15 anos para frente, e estou neutralizando as maldições hereditárias que estavam atrás. É isso que Deus faz, quando a gente coloca a vida em ordem. Hoje é dia de nós cancelarmos maldição hereditária nesse lugar. Herança, todos nós temos, mas nós não precisamos aceitar. A herança só é sua se você pegar. Ah, tem uma herança ali, não quero, não vou pegar. Não pegue. Tem muita coisa que nossos antepassados podem ter deixado para nós que não são legais. Hoje, nós vamos aprender a rejeitar isso. Quarta-feira passada, a pastora Vanessa ministrou sobre um sangue que brotou do rosto de Jesus misturado com suor. Esse sangue tem o poder de quebrar toda maldição hereditária. E agora nós vamos orar. Primeiro colocando a vida espiritual em dias, orar pelas nossas famílias e quebrar todas as maldições nessa noite. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar. Queria chamar o Ministério de Louvor. Deus é bom, amém, queridos? Deus é um Deus de ordem. Deus quer colocar a sua vida em ordem. Mas para isso você precisa colocar Ele no lugar certo. Essa decisão não pode mais ser protelada na sua vida. Seu coração tem dono, mas o dono certo é Jesus. Eu queria orar por você agora. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar nessa noite.
queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe nesse lugar para colocar a nossa vida em ordem. Nos perdoa, Deus, por ter deixado essa bagunça acometer nossa existência. Nos perdoa porque nós temos deixado, Senhor amado, para depois aquilo que nós devemos fazer hoje. Nós temos que tomar decisões, a nossa vida é fruto dessas decisões. Senhor, nós aprendemos nessa noite que Tu és um Deus de ordem. O Senhor não trabalha na bagunça, o Senhor não opera na bagunça. Antes de Jesus multiplicar os pães e peixes, Ele colocou todos que iriam receber em ordem, sentados em grupo. Ele estabeleceu a ordem certa de fazer o milagre. Não pense que Deus vai fazer o milagre de qualquer jeito na sua vida. Começa primeiro querer. Não precisa apagar todas as luzes. Não precisa, sabe, querido, querer sua vida perfeita para Deus agir. A sua vida já é perfeita para Ele agir. Por isso, nessa noite, a primeira oração que nós queremos fazer é de entrega a Deus. Se você quer entregar o seu coração para Jesus, pastor, eu quero tomar uma decisão na minha vida hoje. Eu quero colocar minha vida espiritual em ordem. Estava meio bagunçada, pastor, estava meio distante de Deus. Se você quer entregar o seu coração para Jesus nessa noite, você vai levantar sua mão bem alta onde você estiver. Pastor, eu quero tomar essa decisão hoje. Não vou deixar mais para depois. Levanta sua mão bem alto. Eu quero entregar o meu coração para Deus, pastor. Eu quero que Ele coloque minha vida em ordem. Quero que Ele coloque, amém. Pode baixar, querida. Mais alguém? Mais alguém? Pastor, eu quero colocar minha vida em ordem. Quero deixar Deus entrar no meu coração nessa noite. Amém. Você que levantou a mão, vem até aqui na frente. Você pode ajudar essa pessoa. Vem aqui. Não tenha vergonha de se entregar para Deus. Pode vir aqui, porque nós vamos fazer uma oração contigo para você entregar o seu coração para Jesus. Ah, pastor, eu estou com vergonha. Não tenha vergonha, querido. Não tenha vergonha dessa decisão, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. Senhor, nós aplicamos o Teu sangue em cada pessoa agora. O sangue que desceu do seu rosto, que restaura toda a identidade de filho de Deus nesse lugar. Existe uma guerra espiritual e nós cancelamos toda vergonha, todo medo, toda resistência à obra que Deus está fazendo nesse lugar. Senhor, nós queremos entregar os nossos corações a Ti nessa hora. Tu és o nosso Deus. Vamos orar agora pelas famílias. Pai, nós queremos abençoar cada família nessa hora. Coloca as famílias em ordens que estão representadas aqui nesse lugar. Nós queremos abençoar os casamentos. Declaramos que o espírito de divórcio está cancelado em nosso meio, em nome de Jesus. Todo espírito de engano, de discórdia, de desunião, todo espírito de violência, nós cancelamos agora eles de agir. E nós aplicamos um sangue que desceu do rosto de Jesus, lá no Getsêmani. Uma gota desse sangue toca em cada pessoa agora e absorve. E lá na cruz nós cravamos agora toda maldição hereditária passada pelos nossos antepassados está cancelada lá na cruz em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade crônica, todo câncer, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Espírito hereditário de casamentos arruinados e falidos, nós cancelamos agora lá na cruz em nome de Jesus. Nós cancelamos agora toda herança de filhos rebeldes, de filhos viciados, nós cancelamos agora pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, nos ajuda a colocar nossa vida em ordem. Nossa vida espiritual e a nossa vida familiar, em nome de Jesus. Amém?